Bom dia a todas e todos. Eu agradeço aqui ao senador Theomário Mota, né, e parabenizar ele pela condução, né, muito apropriada, muito tranquila, desse tema que, de fato, como todos e todas falaram aqui, envolve, de fato, paixões. Quero saudar também aqui os companheiros e companheiras da mesa, inclusive os que estiveram na primeira mesa, que eu acho que todo mundo contribuiu muito para o adensamento do debate. E quero aproveitar também aqui a ocasião e enviar os nossos votos de melhora ao nosso querido senador Paulo Paim. Ele que é um guerreiro destacado defensor dos direitos humanos, né? Foi um parceiro de primeira hora aqui na tramitação dos estatutos do idoso, da população negra e também da juventude, que inclusive teve uma celeridade, né, com possibilidade de discussão e do contraditório nessa casa. Ficou estacionada durante quase 10 anos na Câmara, né? E aqui nessa casa teve todo o rito, né, de tramitação respeitado, a diversidade das opiniões, mas acelerado na demanda, né, em que uma legislação garantidora de direitos, né, era um dever também dessa casa aqui para com a sociedade. Então, a gente vê como, na verdade, são dois pesos e duas medidas. Alguém falou aqui como está tudo acelerando na Câmara na perspectiva da retirada de direitos, mas na perspectiva de garantia de direitos não tem sido assim. Então, eu quero, de fato, saudar demais aqui essa casa para que o bom debate ele consiga acontecer com o tempo, as diversas opiniões e a construção, né, de um caminho aí de avanço e não de retirada de direitos. Eu quero aqui, em nome do Conselho Nacional de Juventude, trazer a nossa opinião coletiva, né, formada aí e reafirmada a cada vez que esse tema da redução da maioridade penal vem à tona. O Conselho nosso é formado por mais de 70 entidades nacionais das mais variadas lutas juvenis e, sem sombra de dúvida, nós nos somamos às mais de 200 entidades que já se pronunciaram publicamente contra a redução da idade penal. E eu acho que as 9 falas aqui que me antecederam, senador, colocam bem nítido, né, que existem muitos mitos em torno desse debate, mas a questão de fundo nós estamos legislando, estamos aqui discutindo leis para que tipo de sociedade, né? Qual país que nós queremos? Eu me associo muito aos argumentos que foram aqui nessa direção, porque, de fato, os dados eles comprovam, né, que crimes hediondos ou crimes contra a vida envolvendo adolescentes, né, com menos de 18 anos são a ínfima minoria do que acontece na nossa sociedade, só que é desproporcional à grita por um excesso de punição. É desproporcional porque muitos, de forma desonesta, manipulam o sentimento da população, né? E chega a ser doloroso a gente observar isso, né? Você pegar uma família que acabou de ser vitimada, né, e dizer, bom, qual que é a pena? Claro que as pessoas vão querer, né, a penalização máxima, não levando em consideração de que, para um adolescente ter acesso a uma arma, para um adolescente, né, estar nas condições de ser aliciado por crime organizado, a sociedade como um todo, o Estado como um todo, ele falhou em propiciar as condições mínimas para o seu desenvolvimento integral, que é preconizado na nossa Constituição Federal e que também é reafirmado nas convenções internacionais do qual o Brasil é signatário. E aí eu somo aqui ao que a Ariel colocou do impacto que isso vai ter, uma redução da idade penal. Então, o Brasil vai rasgar todas as convenções internacionais do qual ele é signatário em relação ao direito de crianças e adolescentes e que também é uma afronta ao que está garantido aí no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que não por acaso, né, completa 25 anos nesse ano de 2015. Né? Então, eu acho que uma das primeiras questões que a gente queria abordar, isso aqui é a posição contrária do Conselho, porque acredita que uma redução da idade penal não vai contribuir para uma sociedade baseada em uma civilização fundamentada em valores e na efetivação dos direitos humanos, mas sim vai contribuir na barbárie. E na barbárie que não é toda a sociedade brasileira. É importante dizer isso também. Algumas pessoas falaram aqui, mas há uma sensação generalizada de insegurança no Brasil. É uma sensação que é muito estimulada pelos nossos meios de comunicação, porque a gente sabe que há, sim, uma seletividade social,
racial, econômica e territorial da violência no Brasil. No Morumbi, a sensação de segurança é muito diferente, né, do Campo Limpo, que já viveu, por exemplo, agora 2 chacinas em menos de 4 meses do ano de 2015. Né? É muito diferente a situação da Barra, para citar lá o bairro que eu sou. Não vou citar aqui o bairro de Brasília. Do Lago Sul, a sensação de segurança do Lago Sul é muito diferente da sensação do Sol Nascente, da Estrutural ou de Ceilândia. Então, a gente também tem que ter cuidado para não confundir, né, essa sensação. É uma sensação que é muito estimulada pela mídia. Depois, aqui no finalzinho, eu vou fazer questão de falar na nossa mídia nativa, monopolizada, na mão de poucas famílias e que seleciona os assuntos que vão ser a pauta, que estão na ordem do dia, mas não é uma sensação vivenciada pela população como um todo. Né? Então, eu quero aqui me somar aos argumentos que falam de que o que nós precisamos agora é fazer, na verdade, uma inversão de agendas, certo? Porque, de fato, há um clamor conservador, né, uma onda conservadora em curso na sociedade, com muito reflexo na nossa Câmara. Né? Você vê que em poucos meses a Câmara tem sido avassaladora. Né? E eu quero aqui, né, de público, fazer um apelo aos nossos representantes do povo, para que tenham mais cuidado no trato com algumas matérias legislativas. Não é? A Câmara, logo após a eleição passada, ela simplesmente revogou um decreto presidencial da Política Nacional de Participação Social que reafirmava princípios democráticos expostos na nossa Constituição e aprofundava, pegando aí a experiência dos últimos 10 anos de realização de conferências nacionais, da existência de conselhos de direitos como o da juventude, que é desse período, Conselho de Igualdade Racial e outros conselhos, não é? Nesse pouco período também aprovou ontem, né, um triste espetáculo aqui na Câmara, aprovou a lei da terceirização, e agora está indo para cima dos direitos conquistados de crianças, adolescentes e jovens, que, na nossa opinião, é um remédio amargo e despropositado para um problema. A violência que o Brasil vive, né, ela é fruto de uma situação histórica de desigualdade social e econômica. A gente precisa dizer isso. O Brasil é um país que viveu a maior parte do seu tempo sob o regime da escravidão, sobre o regime colonialista da escravidão, onde uma parcela importante dessa população que aqui chegou, né, e depois os seus descendentes, não era considerado sequer gente. Então, também foi com base nessa visão, né, que muitas das nossas leis elas foram pensadas. Então, a escravização negra ela durou mais de 350 anos, né, seguida aí de uma falsa abolição que gerou uma série de leis, né, como lei que criminalizava a população negra, lei que criminalizava as crianças negras, lei que criminalizava a pobreza. E nós ainda nos sentimos o reflexo desse nosso histórico pesado. E, de fato, é dos últimos 20, 25 anos para cá que a gente vem tentando, digamos assim, superar essa que é uma verdadeira herança maldita. Então, a aprovação do ECA é um avanço fundamental, né? Um avanço, inclusive, abriu alas para outros estatutos de direitos de populações. Né? O nosso Estatuto da Juventude, apesar de ser uma proposição legislativa de 2004, só é aprovado e sancionado em 2013, então há também uma dívida histórica com a população juvenil que sequer era considerada, né, na nossa Constituição, e que só passou a considerada a partir de 2010, na emenda constitucional número 65. E nós acreditamos que, por mais avançados que sejam esses instrumentos, ainda há, né, uma dificuldade muito grande do Estado como um todo, compreendendo aí os seus 3 entes federativos, de implementar, da gente sair da lei para a efetivação dos direitos na vida da maioria da nossa adolescência e da nossa juventude. Vocês vejam que é muito recente a universalização do ensino básico no Brasil, por exemplo. Né? Da década de 90 para cá. A ampliação do acesso a direitos, como o acesso ao ensino superior, também só teve impulso, né, a partir de 2003 para cá, com a criação de novas universidades federais, com a criação do ProUni e de outras políticas
voltadas aí à inserção educacional. A própria diminuição do trabalho infantil e nas piores condições também é um processo recente que a gente vem passando. E olha que nós ainda temos casos de trabalho escravo, de trabalho doméstico de crianças e adolescentes. Ou seja, a sociedade brasileira, ela não está no momento de retirar direitos, de afrontar legislações avançadas. Ela precisa ser confrontada com a realidade de efetivar os marcos legais avançados que nós temos e de enfrentar essa que, para nós, de fato, é o principal desafio em relação à garantia de direitos de adolescentes e jovens no Brasil, que é o extermínio sistemático da população jovem e negra brasileira, né? Muitos já falaram aqui que nós temos os números crescentes de homicídios no Brasil, são 56 mil homicídios ano, o que supera diversos países que estão em guerra no mundo. E o Brasil nunca foi decretada uma guerra civil no território brasileiro, mas é essa situação a que está submetida a nossa adolescência e juventude. No Brasil, são mais de 30 mil mortos que morrem pela incapacidade, né, do nosso poder público, do nosso Estado, nas suas diferentes esferas, em garantir um direito que é essencial, que é o direito à vida. Então, o que a gente está propondo, que o Conselho Nacional de Juventude vem propor aqui nessa casa e que vem propondo também ao longo da sua existência, é uma inversão de pautas, é um grande pacto nacional na defesa da vida de adolescentes e jovens negros e negras e na defesa da efetivação plenamente dos seus direitos, certo? Então, para nós, a agenda deve ser um fortalecimento e a imediata instalação da CPI do extermínio da juventude negra aqui nessa casa, em ação combinada com a CPI que já está em funcionamento na Câmara da violência contra jovens negros e pobres, para, na nossa opinião, o papel do Senado, junto com a Câmara, é um papel pela efetivação dos estatutos da criança e do adolescente, do SINASE e também do Estatuto da Juventude, e, na nossa opinião, também é uma luta contra essa situação de impunidade desses homicídios, porque apenas 5% dos homicídios no Brasil tem algum grau de elucidação. Então, a gente quer aqui afirmar a posição do Conselho de Juventude contrária à redução da idade penal, dizer que a gente está em articulação com um conjunto de movimentos, né, que já tem aí uma frente nacional contra a redução, tem uma série de campanhas nas redes sociais, atos de rua, aulas públicas, comitês estaduais contra a redução da idade penal, e aproveitar aqui a ocasião, já que a gente está falando para um público amplo, né, transmitido aqui pela TV Senado, fazer uma convocação das entidades que estão debruçadas nessa luta para participar de uma plenária nacional dos movimentos contra a redução da idade penal no próximo dia 5 de maio, aqui em Brasília. Então, eu concluo com isso, agradecendo aqui essa casa, a abertura para a gente fazer um diálogo largo e profundo, né, com tempo em relação a esse tema, e chamando aí o Senado a reafirmar o seu papel, né, na defesa da democracia, na defesa do aprofundamento da democracia e da efetivação dos direitos das parcelas mais vulneráveis da sociedade, que hoje são nossas crianças, adolescentes e jovens. Obrigada.